Então, hoje o nosso tema são 4 dicas poderosas para fechar mais vendas. Esse aqui é o nosso funil, tá, gente? Nosso funil de vendas. Então, imagina aqui que é um funilzão, né? Todo mundo já usou um funil na cozinha. E o funil ele tem a boca mais larga e ela vai ficando mais estreitinha. O funil tem a boca mais larga e ela vai ficando mais estreitinha. Então, aqui, ó, é um monte de gente que a gente tem que captar. Vocês concordam comigo? Que se a gente captar mais gente, como essas pessoas, a gente não consegue converter 100% das pessoas que a gente conversa, das pessoas que a gente está captando, a gente não consegue converter 100%. Nem todas estão prontas para comprar da gente, vocês concordam comigo? Nem todas as pessoas estão prontas para comprar da gente. Algumas ainda precisam passar por um processo de aquecimento, de qualificação, entender um pouquinho melhor. Então a gente captura um monte de gente, vai lá, faz marketing, divulga, faz prospecção ativa, mas nem todas elas convertem. Por isso que a gente tem aqui no topo, é uma fase de atração, em que a gente precisa ser atrativo no mercado. A gente precisa ser atrativo, eu preciso ser interessante, eu preciso ter algo que as pessoas queiram comprar, para que elas queiram me ouvir, para que elas queiram entender o que eu faço. E para eu ser atrativo, o que eu preciso? Eu preciso resolver problemas, eu preciso realmente ter uma solução que resolva alguma situação na vida da pessoa. Então, eu tenho a fase de atração. A fase de atração, onde eu faço vários esforços ali para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas queiram me ouvir, para que as pessoas queiram saber o que eu faço, para que as pessoas queiram entender um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entrar no meu site, entrar na minha loja, marcar uma reunião, fazer uma consulta, sei lá. Eu preciso atrair pessoas. Quanto mais pessoas eu atraio, mais chance de resultado eu tenho. Vocês concordam comigo? Se eu prospecto uma pessoa, outra prospecto 100 pessoas, a possibilidade de eu converter 100 é muito maior do que se eu falar somente com uma. Por isso que eu tenho que ser um imã ali atrativo de pessoas. Eu preciso ter mecanismos rodando, mecanismos de divulgação, mecanismos de captação de leads, de atração de clientes, para que essas pessoas entrem no meu funil. Aí elas vão entrar numa fase de consideração. O que é essa fase de consideração? Fase de consideração, ela vai pensar se aquilo é para ela, se não é para ela, se está no momento dela, se não está no momento dela. Ou seja, se ela vai passar para a fase final, que é de comprar. E aqui que é muito a fase onde entra a negociação, apresentação do produto, exposição, onde ela realmente entra em contato com a solução que você está apresentando e ela vai avaliar ali, é uma fase de avaliação de se aquilo faz sentido para ela ou não. Ela está avaliando a solução, ela está avaliando o produto e se aquilo realmente vai resolver uma dor dela ou não, um problema que ela precisa resolver. Até que ela compra. Então, de todo aquele universo, uma porcentagem vai realmente fazer negócio comigo. E essa porcentagem vai colocar dinheiro no caixa. E esse dinheiro no caixa precisa sustentar todo este processo, E o que a gente tem que entender é que esse funil, depois que o cliente compra, ele vira para o contrário. E aqui que entra o processo de fidelização, né? Quando eu preciso começar um relacionamento com o meu cliente. Eu preciso começar um processo de relacionamento para que eu consiga fazer a próxima venda. Porque para eu vender mais, o que eu preciso? Eu preciso gerar recorrência. Além de eu ter o meu funil lá em cima funcionando, captando novos clientes, eu preciso aprender a fazer grana com os meus próprios clientes, com as pessoas que já me conhecem, que são pessoas que consomem um investimento muito menor. Eu gasto muito menos com essas pessoas. Então, aqui eu invisto para captar clientes. Eu preciso investir. Este é um grande erro que muitas vezes eu cometo como empreendedor, que você comete, que a maioria dos empreendedores cometem, é a gente ficar esperando e dependendo 100% do cliente vir até mim sem que eu faça esforço para isso. Eu fico esperando que as pessoas venham me procurar, só que eu não tenho uma mentalidade de investimento. Eu preciso aprender a ter uma mentalidade que eu preciso investir para ter os meus clientes. Eu preciso investir. Não é investimento, gente, não é só dinheiro. Quando eu falo investimento, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de energia, eu estou falando de tempo, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de conhecer pessoas, eu estou falando de estar em movimento.
e sim também investindo financeiramente, porque se eu acredito no meu negócio, eu vou investir para trazer mais clientes. E essa cultura do pequeno, principalmente do pequeno, de achar que eu não vou fazer nada e as pessoas vão vir atrás de mim, é isso que quebra muitos empreendedores. E é isso que fez na pandemia muitas pessoas passarem apuro, que dependiam exclusivamente do cliente que vinha passivamente para mim. E eu não tinha nenhum esforço ativo de ir atrás dele. Quando as portas se fecharam, eu não tinha mais clientes na pandemia. Então, isso é um grande erro ali das empresas de ficar dependendo exclusivamente da indicação. A indicação é maravilhosa? É maravilhosa. Mas eu preciso também saber estimular a indicação, também aprender a captar clientes, trazer clientes novos para o meu negócio. Então, lá no funil, lá na parte de cima do funil, onde a gente tem a captação de cliente, na parte de baixo a gente tem a retenção. E a grande diferença é que lá em cima, enquanto eu estou botando dinheiro como empresa, o cliente começa a botar dinheiro na empresa. O próprio cliente começa a trazer outros clientes. O próprio cliente começa a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por meio de uma recorrência. E esse cliente começa a gerar um faturamento a mais sem que eu precise ficar colocando dinheiro. Mas eu preciso cuidar do processo como um todo. Eu preciso ter uma reoxigenação do meu negócio sempre, de pessoas novas e de pessoas recomprando do meu negócio. Então, nós vamos para as nossas 4 dicas poderosas para vender mais. Prepara papel, prepara caneta, para as nossas 4 dicas poderosas para vender mais. E a primeira delas, gente, que parece óbvia, parece simples, mas sabe, porque muitas vezes nós não conseguimos o resultado que nós queremos, porque a gente não faz o básico. A gente não faz o básico do básico do básico. E o básico do básico que eu separei, que é o número 1 que eu separei para vocês, é contatar o cliente. Tem muita gente que não vende mais porque não fala com o seu cliente. Porque não usa a sua base de clientes, porque não usa os seus clientes atuais para vender mais. Quanto vocês comprariam mais das pessoas que prestam serviço para vocês se elas simplesmente fizessem uma ligação para vocês? Lembrando vocês que já faz um tanto tempo que vocês não vão lá, que já faz um tanto tempo que já está na hora de renovar o serviço. Eu posso falar com toda certeza absoluta. Eu lavaria mais o meu carro se o meu lavacar me ligasse. Eu cortaria mais o cabelo se o meu cabeleireiro me ligasse. Eu faria mais a minha sobrancelha se a moça que faz a minha sobrancelha me ligasse. Eu faria muitas coisas a mais se as pessoas me ligassem e me incentivassem a fazer. Porque muitas vezes eu me esqueço, eu não vejo o tempo passar, eu estou na minha correria, com a minha agenda lotada, e eu me esqueço de fazer algumas coisas que são importantes para mim, que se o profissional me ligasse e falasse, ó, tá na hora de trocar teu óleo, eu trocaria com ele. Mas porque ele não me liga, às vezes eu troco no posto, eu troco em outro lugar que é mais prático, porque simplesmente a pessoa não tem um controle e não fez uma ligação. E eu acredito que vocês vão concordar comigo. Vocês podem escrever em vários produtos e serviços que se as pessoas ligassem para vocês, simplesmente ligassem para vocês e se lembrassem de que elas estão ali, de que já está na hora de fazer aquele serviço, elas já aumentariam a venda em muito dessas pessoas. Eu sempre dou exemplo da minha manicure, a Silvana, vou mandar o crédito aí para ela. Não tem uma semana que ela não me liga para agendar minha unha. Não tem uma semana que ela não me liga para agendar de fazer a unha. Já faz mais de 15 anos que eu faço as unhas, né, com a Silvana, e ela não deixa de me ligar uma única semana. E eu não deixo ela por este motivo, porque ela não deixa eu ficar sem fazer a unha. A não ser que eu não possa mesmo, que eu não consiga agendar, daí eu falo, essa semana eu não vou conseguir. Mas ela não deixa de me ligar. Então, já fica aí a dica. O quanto você está acompanhando o histórico do seu cliente para você ter uma rotina de ligar para ele. Uma rotina de lembrar que você existe, uma rotina de lembrar que já está na hora dele refazer aquele procedimento, dele. Então, dentro da nossa própria base de clientes, tem uma oportunidade incrível. Então, eu também não preciso só ligar só para oferecer. Então, nesse item aí de contatar o cliente, eu também posso fazer um relacionamento, construir um relacionamento. Eu preciso ter o hábito de entrar em contato com esse cliente
para simplesmente perguntar como ele está. Por isso que é importante eu ter o registro da informação. Se eu sou sua cliente, se você sabe que eu estou viajando, é uma ótima oportunidade você me ligar na semana que vem e perguntar como é que foi a viagem. Sem a pretensão nenhuma de me vender. Porque isso gera um vínculo emocional, Se o meu ciclo, por exemplo, esse cliente consumir de mim uma vez por mês, eu tenho que obrigatoriamente fazer o contato uma vez por mês com esse cliente. E para isso eu posso programar também ações de aniversário, ações específicas, datas. Tudo isso eu posso utilizar e já posso deixar programado no CRM. Eu posso, por exemplo, ligar, entrar em contato com o meu cliente e pedir uma opinião dele. O quanto o cliente se sente importante quando você pede a opinião. Eu, muitas vezes, quando vou definir os temas das minhas aulas, eu pergunto para alguns clientes, sabia? Eu mando mensagem e falo assim, qual desses temas é mais interessante para você? Só o fato de eu perguntar para a pessoa qual tema é mais importante já garante uma maior possibilidade dele estar aqui assistindo a aula, porque ele sente que faz parte daquilo. Então, você vai fazer uma vitrine, você vai fazer uma promoção, escolhe aqueles clientes, entre em contato com eles e fala assim, viu, eu estou bolando um negócio aqui e eu quero saber a tua opinião. O que você acha? Porque a tua opinião é muito importante para mim. Isso é uma super estratégia para você conseguir gerar esse relacionamento com o seu cliente. Então, uma coisa que você precisa entender quando a gente trabalha funil de vendas, quando a gente trabalha vendas, é o produto mais vendido é aquele que é mais oferecido. Se eu não ofereço meu produto ou meu serviço, eu vou talvez perder muitas vezes a oportunidade de vender porque o meu vizinho ofereceu, porque o meu coleguinha ali ofereceu. Então, eu preciso entender que quanto mais pessoas eu captar, mais pessoas eu conversar, mais relacionamento eu gerar, maior a possibilidade de eu conseguir fechar vendas. Por isso que eu coloquei o item número 1, que é contatar clientes. Então, vamos para o número 2, tá? O número 2, anotem aí, essa aí é uma dica de ouro, uma dica preciosa, esse número 2. E as pessoas geralmente se frustram nas vendas porque não se atentam a essa dica número 2, que é identificar a taxa de conversão. Dica número 2, dica poderosa número 2, identificar a taxa de conversão. E agora eu quero fazer um desafio, vamos ver se alguém aí sabe qual é a sua taxa de conversão. O que é essa bendita dessa taxa de conversão? Sabe o que é essa taxa de conversão? É quantos clientes você precisa falar para você gerar uma venda. A cada quantas ofertas, a cada quantos clientes que você vai agendar uma avaliação, agendar uma visita, entrar na tua loja, entrar no teu Instagram, a cada quantos clientes que te chamam no WhatsApp se transformam em uma venda. Quem tem esse número? Isso é a taxa de conversão. Vamos dizer assim, que entraram 100 pessoas na minha loja e dessas 100 pessoas, 10 compraram. Eu tenho uma taxa de conversão de 10%. 50 pessoas me chamaram no WhatsApp e dessas 20 eu consegui fechar. Certo? Então, qual que é o meu índice de conversão? Qual que é a minha taxa de conversão? Eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber isso, porque isso tira a minha ansiedade. A coisa que eu mais atendo em consultoria, principalmente a consultoria do Sebrae, que o pessoal às vezes está começando, a pessoa sai do emprego, monta a empresa dela e não entende nada de vendas, não tem experiência de vendas. Por quê? Porque lá, quando ela trabalhava como funcionário, o clientinho já chegava pronto para ela. Agora ela resolveu montar a empresa dela e ela precisa ir lá e prospectar. E ela não tem essa experiência. Ela bate na porta do primeiro, leva um não. Bate na porta do segundo, leva um não. Bate na porta do terceiro, leva um não. E decide que não sabe vender, que não leva jeito para vender e que não e que não tem jeito para coisa, fica desesperada e acha que a empresa não vai dar certo. Porque ela bateu em 3 portas, levou 3 nãos, e daí ela acha que já não dá certo, que não leva jeito para vendas. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, elas acham que elas têm que converter em 100% das pessoas. Lógico que é um sonho ter uma conversão de 100%. Mas quando eu sei que eu vou levar um sim a cada 10 nãos, a minha ansiedade, eu paro de sofrer com os nãos que eu levo. Porque eu falo assim, eu vou ter que fazer
10 contatos para vender um. Então, a minha taxa de conversão é 10%. Cada 10 contatos que eu faço, eu vendo 2. Então, minha taxa de conversão é 20%. Então, ou seja, cada 5 eu vendo um. Cada 3 pessoas que eu converso, eu vendo um. Então, aqueles 2 nãos que eu levei, eu já sei que é normal, que já faz parte da média. Então, eu recebo aquele não com mais tranquilidade, porque eu sei da minha taxa de conversão. E cada fase do funil tem a sua taxa de conversão. E daí, o que é legal isso? Quando eu tenho a taxa de conversão, isso é um indicador. Isso é um indicador. Quando eu tenho um indicador, eu posso melhorar, né? E eu posso criar estratégias para aumentar essa taxa de conversão, para diminuir essa margem entre de 10 para 1, vira 8 para 1, vira 7 para 1, vira 6 para 1, vira 3 para 1. Ou seja, eu vou azeitando o meu processo, eu vou aperfeiçoando o meu processo para que a minha taxa de conversão seja maior. Ou seja, quanto mais eficiente o meu processo, quanto mais eu vou ali preparando tudo para que a minha conversão aumente, meu resultado vai ficando melhor, certo? Então, vocês precisam identificar a taxa de conversão de vocês. Já fica de tarefa aí. Eu vou projetar aqui para vocês verem. Por exemplo, vamos dizer que eu estou num shopping. Então, 1.500 pessoas olharam a minha fachada. 1.500 pessoas passam em frente da minha fachada, beleza? Dessas 1.500, 500 entram na minha loja. Em média, das 1.500, 500 entram. Então, eu tenho 33% de conversão aqui desta fase para essa fase. Aí, dessas 500 que entraram, 50 compram. Então, a minha taxa de conversão é de 10%, tá? Aqui. Então, aqui é principalmente, ou seja, e aqui nessa parte de baixo é onde eu tenho controle, porque eu não tenho muito controle assim de quantas pessoas vão entrar na minha loja. Lógico que eu posso diminuir isso aqui, melhorando minha vitrine, melhorando meu posicionamento, eu consigo aumentar essa conversão. Mas as pessoas que entraram dentro da loja eu já tenho mais controle. Por quê? Porque elas vão apertar sobre o meu produto, eu vou ter oportunidade de mostrar, de falar. Então, esse aqui é mais importante, desse passo 2 para o passo 3. Isso aqui que eu preciso saber, de todo mundo que entrou na minha loja, das 500 pessoas que entraram na minha loja, 50 fecharam comigo. Então, eu preciso desenvolver estratégias para aumentar isso aqui, para virar 12, para virar 13, para virar 15, para virar 20, ou seja, de a cada 500, ao invés de eu vender para 50, eu vender para 100. E aí eu vou aperfeiçoando o meu processo. Porque quando eu não meço, eu me engano muitas vezes. Às vezes eu acho que o resultado tá ruim, ele tá bom. Às vezes ele tá bom, eu acho que tá ruim. Porque eu não consigo perceber claramente. Então, os números, eles trazem ali aonde que eu consigo melhorar a minha estratégia. Outro exemplo aqui, Paguei um anúncio no Instagram. Lá no Instagram mostra que com aquele anúncio eu atingi 10 mil pessoas. De 10 mil, 300 chegaram no meu WhatsApp, certo? Então eu tive 3% de conversão. Nossa, que pouquinho. Claro que não, gente. São 300 pessoas te chamando no WhatsApp. Então, quantas pessoas do meu anúncio estão chegando no meu WhatsApp? Desses 300, 50 fecharam comigo com aquele contato que eu fiz ali. Isso eu estou falando de primeiro contato. Pode ser que mais para frente isso gere vendas, né? Porque você vai fazer o passo número 1, que é contatar o cliente que não comprou de você, o possível cliente, né? Então aqui, eu tive 16% de conversão aqui do 300 pro 50, tá? Vamos lá, Vamos fazer de conta que eu participei de uma feira. Eu patrocinei uma feira. Nessa feira tinham 1.000 pessoas e eu consegui pegar o contato de 200 pessoas nesta feira. E nessas 200 pessoas, eu marquei uma reunião de diagnóstico, uma reunião para apresentar a solução para 90. Dessas 200, eu consegui agendar com 90. Então, eu tive 45% de conversão. E dessas 90, eu consegui vender 50. Então, eu tive 55% de conversão nesse funil aqui. Entenderam, gente? O quanto você ter essas métricas pode te ajudar a vender mais? Porque você consegue ser mais estratégico, você consegue pensar de uma maneira mais estratégica. O que eu vou fazer para aumentar essa conversão? Isso se transforma numa meta sua e você consegue monitorar a cada ação, a cada mês, né? Conforme você quiser. Por terceiro, a nossa dica dos gatilhos mentais. Quem aí já usa gatilhos mentais intencionalmente? Eu quero falar para vocês que gatilho mental a gente usa muitas vezes
intuitivamente. É tão natural que a gente usa intuitivamente. Todos vocês, eu tenho certeza que estão assistindo essa live, vocês já utilizam gatilhos mentais, mas muitas vezes você não sabe que você está utilizando um gatilho mental. Você não sabe que você está usando um gatilho mental. Mas, Camilo, o que é esse tal desse gatilho mental e por que ele vai me ajudar a vender mais? A verdade é a seguinte: o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. E nosso cérebro quer economizar energia de toda maneira. Por quê, gente? Por que ele quer economizar energia? Simplesmente, gente, porque se ele for captar todas as informações, se ele for utilizar todos os recursos que ele tem, aí de verdade a nossa cabecinha ia fundir, igual a gente usa ali na figurinha. Sabe aquela figurinha do saindo fumacinha? De verdade a nossa cabeça ia fundir se todas as decisões que eu precisasse tomar, eu precisasse fazer elas racionalmente. Então, ele busca fazer algumas coisas de maneira automática. É por isso que eu dirijo sem pensar. É por isso que muitas vezes eu vou lá e fecho a porta, digito senha, faço as coisas tudo no automático, porque ele já entrou num modo automático para economizar energia. Então, por isso que muitas vezes a gente chega e fala assim, meu Deus, será que eu fechei a porta? Nossa, será que eu programei o alarme? Será que eu fiz isso? E você fez aquilo de verdade, só que você nem lembra, porque foi tão automático aquilo, porque o teu cérebro já está configurado para fazer aquilo da maneira automática. Isso é um gatilho mental. Então, os gatilhos mentais são programações, pré-programações que nós temos aqui dentro que nos ajudam a economizar energia. E a gente pode utilizar isso de maneira idônea, de maneira correta, na persuasão de vendas. Ou seja, o gatilho mental, ele é um atalho para o meu cliente, que muitas vezes ele fala assim, não, eu vou por aqui que o caminho é mais fácil. Eu vou decidir aqui. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês, o primeiro gatilho mental é a ancoragem. Gente, isso é extremamente importante. Vocês aprenderem a fazer ancoragem. Isso vem do PNL, tá, gente? É eu incentivar o meu cliente a fazer comparação. Comparação. Sabe quando eu já vou me acostumando com alguma coisa? Então, muitas vezes, alguma coisa que para você era super cara, mas de você tanto acostumar com aquele preço, de você tanto ter acesso àquela informação, aquilo deixa de ser caro para você, porque você vai se acostumando, você cria uma régua, né? Se você vai lá num restaurante, vamos dizer que o restaurante seja R$ 300. Para você, para a tua realidade, R$ 300 é uma fortuna. Mas na medida que você vai e paga R$ 300 uma vez, paga R$ 300 duas vezes, paga R$ 300 três vezes, paga R$ 300 quatro vezes, você fala assim, não é tão caro mais R$ 300. Por quê? Porque a gente vai acostumando com aquele valor. Então eu posso criar, daí qualquer coisa que é abaixo de R$ 300, ele já fica barato, porque eu já paguei 300. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com promoção, com coisas, porque a gente também a gente ancora tanto para cima quanto para baixo. Por isso que eu falo, às vezes a gente faz promoções muito radicais, dá desconto muito radicais, o cliente se acostuma a pagar aquele preço baixo no seu produto, ancora lá embaixo, e daí você não consegue subir esse preço, porque na cabeça dele está aquela régua lá, que é aquele preço mais baixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e por isso que preço é um posicionamento importante, e mexer em preço sempre é algo que tem que ser muito estratégico e muito bem pensado, porque isso pode afetar a percepção de qualidade do seu serviço. Então, o nosso cérebro ele é acostumado a fazer comparações. Então, eu preciso criar intencionalmente essas comparações. Eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Cinemark. Tem a pipoca pequena de R$ 13, média de R$ 14 e a grande de R$ 15. Por que eles fazem isso? Por que eles colocam 3 opções de pipoca e o espaçamento entre uma e outra é bem curtinho? Para criar uma ancoragem, ou seja, nossa, por que eu vou pagar 13 na pequena? Se eu colocar mais R$ 2, eu vou levar o dobro de pipoca? Ah, eu vou levar a grande. Entende? Porque a pessoa faz uma comparação com a pequena e ela percebe que é vantagem levar a grande. O preço de R$ 13 gera uma âncora e daí a de 15 fica barata. Mesma coisa aqui, ó, o café da Starbucks, ó.
Tenho de 300 e tenho o pequenininho, tenho o grande, tenho o gigantão ali, ó. Um custa 15,50, o outro 12,90 e o outro 14,90. Então, isso aqui é só para fazer comparação. Muitas vezes você chega numa loja, às vezes tem produtos muito parecidos, um do lado do outro, simplesmente para fazer essa ancoragem. Você tem lá, por exemplo, um micro-ondas que um é, sei lá, R$600 e o outro é R$900, mas o R$900 tem uma função a mais lá no automático. Esse R$900 ele tá ali simplesmente para você querer comprar, para você achar o de 600, que não é tão caro o de 600. Então, algumas estratégias para a gente criar a ancoragem. Sempre a gente mostra os produtos mais caros primeiro, sempre a gente mostra o valor inteiro do produto sem a vantagem, ou seja, sempre eu preciso já criar durante o meu discurso, quando você está fazendo a venda, você já vai criando algumas ancoragens para a pessoa pensar, falando, nossa, o quanto será que custa esse produto? Nossa, você tem que fazer ela pensar que o produto vai ser caro, para quando você for falar do preço, ela não acha tão cara assim, porque você já ancorou lá em cima. Você criou uma referência para ela. Então, alguns exemplos, né? Então, no cardápio, por exemplo, se você trabalha num restaurante, coloca os pratos mais caros sempre por primeiro e vai deixando os mais baratos. Porque daí a pessoa já falou, nossa, esse prato 100 e poucos. Da hora que ela olha um de 24 lá, ela fala, nossa, esse aqui deu pro meu bolso. Ou seja, ela já tá com 124 da cabeça. Se eu começar pelo 24, quando ela chega no de 100 e poucos, o de 100 e poucos ficou caro. Entendeu? Então, outra coisa, você mostrar, a gente precisa mostrar muito o quanto a gente já investiu. Por exemplo, eu estou entregando esse conteúdo aqui para vocês. Isso aqui eu vou fazer uma ancoragem. E a ancoragem precisa ser verdadeira, tá? Não é enganosa, é verdadeira. Vou fazer uma ancoragem aqui para vocês. E não é porque eu conheço o gatilho mental que ele não funciona. Mesmo eu conhecendo, ele funciona em mim. Então, por exemplo, como que eu faço esse exemplo? Olha, gente, eu já fiz faculdade de publicidade. Eu já fiz faculdade de administração. E só o ano passado eu já devo ter gasto mais de 30 mil reais em formações. Só o ano passado eu já devo ter investido mais de 30 mil reais em formação de marketing. Tem uma formação que eu com a minha sócia fazemos que ela custa 50 mil reais o investimento no ano que nós estamos fazendo esse ano agora, este curso de marketing. Ou seja, eu estou criando uma ancoragem de que todo o conhecimento que eu estou repassando para vocês aqui já passou por um investimento de 30, 40, 50 mil reais para que eu traduzisse ele e trouxesse isso para vocês. Isso já gerou um grande valor para vocês. Ó, eu estou entregando ouro, hein? Eu estou criando uma ancoragem, falando assim, ó, tudo isso que eu estou passando de graça para vocês custou muito caro para mim. Tudo isso que eu estou passando de graça custou muito caro para mim. Energia, estudo, dinheiro, tempo que eu gastei para estudar, para aprender, para aplicar na prática isso, para poder vir aqui e passar. Tem o Nescau e tem o achocolatado mágico. Como é que eles fazem para vender mais Nescau? Como é que eles fazem para vender mais Nescau? Vão pensando aí. O mercado está lá, está com um estoque gigante de Nescau, que Nescau é marca líder, que está associado a uma qualidade maior, que tem uma preferência das pessoas, e eles querem vender mais Nescau. Como é que eles fazem para vender mais Nescau? O que vocês acham que eles fazem? Baixa o preço do Nescau? Vamos fazer uma promoção de Nescau para a gente vender mais Nescau? Nananina. Essa é uma das possibilidades. Não sabe o que eles fazem? Eles aumentam o preço do mágico. Quer vender mais Nescau? Aumenta o preço do mágico. Porque como o mágico, nada contra o mágico, é o que eu lembrei. Né? Não que seja ruim o mágico, mas é uma marca mais popular de achocolatado. Não é tão famosa, não tem tanto valor agregado, não tem tanto tempo de marca como o Nescau. Então, eles sobem o preço do achocolatado de marca inferior para a pessoa fazer a comparação. Eu não sei, faz muito tempo que eu não compro o Nescau, tá? Mas a pessoa fazer a comparação, por exemplo, se o Nescau custa 8 e o mágico custa 7, eu vou levar o Nescau. Vou levar o Nescau, porque o Nescau tem muito mais valor que a marca inferior.
Aí, o segundo gatilho mental, que é muito usado, que é a escassez. Escassez. Tudo que tem muita quantidade, que está muito fácil, que está muito disponível, as pessoas não dão valor. As pessoas, elas dão valor quando elas sentem que elas podem perder, que elas podem ficar sem. O ser humano tem um problema aí, quando ele acha que ele pode ficar sem alguma coisa, que ele pode perder alguma coisa. Então, a escassez é algo assim que age poderosamente sobre o ser humano. Resta dizer que todo mundo que atende com o público, né? Vamos dizer quem trabalha lá com roupas, né? Quando chega e fala assim, não, essa é a última peça e ela já está reservada. Você fala assim, essa é a última peça, ela já está reservada. A pessoa fica louca, ela quer aquela. Ela quer aquela. Então, gente, tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu não já tô reforçando que não é pra gente fazer de maneira enganosa, de maneira que não seja idônea, que não seja verdadeira. Mas eu posso criar situações de escassez dentro da minha empresa. Por que que ao invés de eu colocar a loja inteira de promoção, eu não especifico quais são as peças que estão em promoção? Quando eu especifico, eu puxo o foco para aquilo ali. E falo, não, isso aqui pode acabar, gente, pode acabar. A gente vê muito isso lá nas promoções, né? Eu sou consultora da doTERRA, tem bastante gente aí da doTERRA, nas promoções lá, quando eles fazem aquelas promoções bombásticas, e que o pessoal fala, se você não pedir agora, até a hora do almoço acaba. É só o povo saindo em polvorosa para fazer o pedido. Por quê? Porque acaba de verdade. Então, você tem que criar ações que realmente, eu vou disponibilizar aqui 10 unidades. Essas 10 unidades vão ser a esse preço. Então, isso gera uma escassez. Outra dica, por exemplo, para quem é profissional liberal que trabalha com agenda. Às vezes você está com o dia inteiro livre. Você está com o dia inteiro livre. Você não vai falar para o teu cliente assim, olha, qualquer horário. Tem vários horários aqui. Não fala. Você vira para o teu cliente e fala assim, ó, eu tenho uma opção aqui, 1h30 da tarde, e acho que eu consigo fazer um encaixe para você aqui 9h30 da manhã. Você prefere de manhã ou de tarde? Esses 2 horários que eu consigo para você. Só que a tua agenda tá lá limpinha. Você não vai contar que tá limpa, né? Aí se a pessoa fala, não, eu não tenho, não, 1h30 eu não posso. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma mudança aqui para ver se eu consigo um horário para você. Que horário que você prefere? Eu consigo às 3. Espera aí que eu vou ver aqui. Só um minutinho, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vou fazer o seguinte, vou tentar remanejar a agenda aqui, vou conseguir esse horário das 3 para você. Fechado? Fechado, gente. Tinha uma época que eu fazia microfisioterapia. E eu ligava lá, e a mulher tinha agenda para daqui 3 meses. Eu ligava, ela falava bem assim, olha, a agenda da doutora aqui só tem para dia 20 de março. Só tem para dia 20 de março. Aí, mas como 20 de março? Eu quero semana que vem, eu quero 20 de março, eu quero daqui 3 meses. Não, mas só tem para dia 20 de março. Daqui a pouco a secretária me ligava durante a semana e falava assim, Camila, negócio é o seguinte, surgiu uma agenda aqui para amanhã, tal horário. O que eu fazia? Desmarcava tudo para poder garantir essa bendita dessa agenda tal horário. Por quê? Porque era escasso. Se eu não pegasse aquela agenda amanhã, aquela janela de oportunidade que abriu porque alguém desmarcou, eu ia ter que esperar até março. Então, quando é raro, quando é escasso, quando é pouco, as pessoas tornam muito mais prioridade. E o terceiro é prova social. Prova social. Gente, tem mais de 30, 40, tem trocentos mil gatilhos mentais. Eu trouxe 4 para vocês. 4 gatilhos mentais somente. Mas tem muitos gatilhos mentais que a gente pode usar, tá? O gatilho da prova social é o gatilho do efeito manada. O que acontece? Quem aqui já... Vamos imaginar que você está lá numa cidade, sei lá, que você não conhece muito bem os estabelecimentos, está com fome, você precisa almoçar. Tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Um está entupido de gente, com fila na porta, e o outro está vazio. Qual restaurante é melhor? O que está cheio ou o que está vazio? Pode ser que esse restaurante tenha a mesma qualidade, seja bom, tão bom quanto.
mas o simples fato de o outro estar cheio, na tua cabeça que ele é melhor. Se você vai numa feira, se tem lá um monte de stand, se tem um stand que está cheio de gente, na tua cabeça, deixa eu ver o que tem naquele stand lá, que deve ter coisa boa lá. Porque a gente entende o seguinte, que se outras pessoas já estão usando aquele serviço, outras pessoas já estão por lá, pode ser que aquele produto seja melhor. Por isso que quando fala, um livro é best-seller, ou seja, já vendeu mais de X mil unidades. Ou seja, nossa, um monte de gente comprou esse livro, então esse livro deve ser muito bom. E tem um monte de livro ótimo na prateleira da livraria, mas porque não é best-seller, as pessoas não querem saber. Então, como que eu uso isso a meu favor para deixar esses meus produtos mais desejados, né? Eu tenho que mostrar depoimento de cliente. Gente, depoimento de cliente arrasta, né? Lá na primeira aula a gente falou sobre a transformação que eu entrego para o meu cliente. Então, eu preciso ter pessoas mostrando que eu já fiz essa transformação na vida delas, tá? Qualificação do produto, se eu trabalho online, por exemplo, aquelas estrelinhas, notas de produto, né? A avaliação, comentários, tudo isso é prova social. Tudo isso é prova social. Então, eu tenho que estimular recomendação, comentário. Outra coisa, no calçadão, eu tinha uma cliente que era de calçadão, que é loja bem popular, assim, né? De produtos bem popular. E ela falou assim: loja arrumadinha não vende. Agora, se você tiver com o balcão tudo bagunçado, tudo cheio de roupa para dobrar e coisa assim, as pessoas vendem muito mais. Porque as pessoas têm a impressão assim, nossa, a loja estava cheia, não sei o que e tal. Agora, quando a loja está toda arrumadinha, não vende. E a loja bagunçada vende mais. Por quê? Porque aquela roupa remexida ali para dobrar e tal é uma prova social de que tinha gente olhando aquela loja, certo? Então, o que eu posso fazer? Postar foto de loja cheia. Se você trabalha com entrega, tira as fotos das sacolinhas lá indo para o delivery, para entregar. Olha quantas vendas essa semana. Estimular o teu cliente a postar, porque quando o teu cliente está falando, nossa, eu uso o produto, o serviço da fulana, nossa, isso é uma prova social, ou seja, tem pessoas que estão usando e que estão recomendando o seu serviço. Expressões como, tipo, o queridinho, a fé, nossa, esse produto é a febre do momento, tá na moda, é mais vendido, esse é o campeão de vendas. Imagine, você vai pegar esse celular aqui e falar, então tem esse celular aqui, que é essa tecnologia, câmera assim e tal, ele é muito bom. Ou eu já chego e falo assim, esse aqui é o campeão de vendas. Esse aqui é o campeão de vendas, porque a câmera dele é assim, é assada. Então, assim, uma simples palavra que você coloca aciona o gatilho da prova social. Ou seja, campeão de vendas. Mas por que todo mundo está comprando esse celular? O que será que o celular tem de bom? Que ele é o campeão de vendas. Então coloca, essa aqui é a queridinha dos clientes. Nossa, esse aqui é o top 10, né? O top 1 aqui da loja. Usa esses termos aí, porque isso ativa o gatilho da prova social. Ou você falar coisas, quando você fala números, que daí é outro gatilho, tá? Que é especificidade. Mas você fala assim, de 9 em cada 10 clientes, 9 de cada 10 clientes, 9 escolhem este modelo, 9 escolhem esta cor. A minha avó, ela teve loja de comércio por muitos anos. E minha avó é marqueteira nata. Ela me conta as coisas que ela fazia, várias coisas que ela fazia, eu ensino nos meus cursos. Eu aprendi com a minha avó, tá? E uma das coisas que a minha avó falou para mim assim, Camila, em comércio, gente chama gente. Em comércio, gente chama gente. É isso que ela me falava. Aonde tem gente, mais gente quer chegar. Então, a gente precisa ter ferramentas. Por isso que em feiras, em eventos, o povo põe atrativos dentro, e dá comida, e dá coisa. Por quê? Porque a gente precisa mostrar que tem mais pessoas que estão aprovando aquele produto, que tem mais pessoas que estão consumindo aquele serviço, que estão usando. Isso é muito importante. Por isso que você precisa transformar o seu cliente num influenciador. Às vezes a gente está preocupado, vamos contratar um grande influencer para o meu negócio. Não, transforma o teu próprio cliente num influenciador. Cria estratégia, incentiva, dá bonificação para quem postar, criações. Quando eu falo aqui para vocês, posto o resumo de vocês lá no Story. Gente, isso é intencional. Por quê? Porque quem não teve aqui
Quando vê todo aquele conteúdo, fala, meu Deus, olha o que eu estou perdendo, olha que legal que foi a aula, olha quanto conteúdo rico. E é o aluno que está postando. Isso dá uma credibilidade gigante. Isso dá uma credibilidade gigante para outras pessoas quererem estar aqui na próxima aula, certo? O último gatilho é da autoridade. E quando eu falo para vocês que eu estou dando minha aula aqui de Santiago do Chile, eu estou acionando esse gatilho da autoridade. A pessoa fala, nossa, ela está viajando, está fazendo uma viagem massa, não sei o quê. Isso já muda o olhar, né, em relação a mim como profissional, tá? Então, a autoridade, o que é? É eu me mostrar como uma especialista, eu me mostrar com alguém que tem um poder de influência, é alguém, muitas vezes, de sucesso no seu segmento, é alguém realizado no seu segmento, é alguém que sabe do que está falando, porque todo especialista é mais caro do que o generalista, certo? Quando eu vou no médico, se eu vou num clínico geral, eu vou pagar, vamos dar um exemplo, de R$200 numa consulta. Agora, se eu estou com um problema, com uma dor no joelho, e eu vou no ortopedista, automaticamente a minha consulta já pode subir para 400, porque eu estou falando com um especialista. Agora, se eu falar com um ortopedista especialista em joelhos, aí já vai para 600, 700, 800 a consulta, porque eu estou falando com uma pessoa muito especialista. Então, o quanto mais autoridade eu sou naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu faço, mais valor as pessoas veem em mim e mais caro as pessoas vão estar dispostas a pagar pelo meu produto ou pelo meu serviço. Então, como que eu aumento minha autoridade? Se eu tenho clientes bons, mostrar quem são os meus clientes aumenta a minha autoridade, tá? Então, ter um portfólio de clientes, quando isso é relevante, é legal. Falar, por exemplo, eu estou no mercado desde 1980. Nossa, olha, uma empresa extremamente tradicional, extremamente sólida, está até hoje no mercado. Mostrar os teus títulos. Você é doutor, você é especialista, você tem o prêmio. Então, isso é importante. Isso é importante, isso agrega valor, isso mostra autoridade. Quando eu mostro para vocês, essa semana eu saí na CBN, em 2020 eu saí na Pequenas Empresas Grandes Negócios, eu apareci no TEDx. Isso daí me traz autoridade, porque não é qualquer pessoa que consegue isso. Não é qualquer pessoa que chega lá e sai na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Você tem que ter uma autoridade, você tem que ter um conhecimento naquilo para você poder estar falando disso, certo? Eventos, se vocês vão em eventos, em cursos, em coisas assim, mostrem essas fotos. Quando eu vou nos meus eventos em São Paulo, nas coisas eu posto, isso me agrega muito valor. As pessoas chegam para mim e falam, nossa, você não para de estudar, você não para isso e tal. Então, esse é o gatilho de autoridade. Premiação, conquista, certificado, né? Existem pessoas que às vezes no começo de carreira não tem muitos clientes e tal, bota lá teus certificados na parede, teus diplomas, tudo, coisas que te avalizem, que mostrem que você sabe do que você está falando, que mostram, né? Quando eu falo que eu sou consultora do Sebrae, isso é uma coisa legal para mim, isso agrega valor, porque eu trago todo o respeito da marca do Sebrae para mim, certo? Quando você tira fotos com outras celebridades do seu segmento, coisas que têm a ver com o que você faz, posta lá, nem que a pessoa nem conheça, mas você mostra que aquela pessoa é importante para você, do teu segmento, que ela é uma referência, porque se você está do lado daquela referência, e o quanto mais nível de intimidade, de amizade, de coisas você mostrar com essa pessoa, melhor, certo? Mostrar os seus resultados gera autoridade. E, por último, mostrar os seus melhores números. Quando eu falo assim, que eu tenho 240, até tenho que ver lá quanto que tá, 240 mil visualizações do meu vídeo no YouTube, as pessoas olham e falam, 240 mil? Quando eu falo assim, nossa, eu tenho mais de 1.000 alunos, eu tenho mais de não sei o quê, tantos anos de... Mostra os teus melhores números. Isso, e todas essas informações, elas têm que estar na tua bio do Instagram, gente. Quem aqui já foi consultar, por exemplo, no Booking, e tinha lá, ó, 5 estrelas. Esse hotel é 5 estrelas. Isso aqui o que é? Prova social, autoridade, várias coisas tá aqui. Fabuloso, nota 8,9, 2.223 avaliações. Prova social, isso aqui. Olha aqui, ó, resta uma unidade. Resta uma unidade por esse preço no Booking. Escassez. Olha aqui, ó, oportunidade, comparação, ó.
1.992 por 1.452. O que é isso? Isso é ancoragem. Nossa, olha, esse hotel é de 1.992 está com R$500 e pouco de desconto. Né? E olha essa foto aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Autoridade, ó. Tomando cafezinho da manhã, de toalha, uma praia paradisíaca no fundo. Isso aqui é autoridade, certo? Então, em um único anúncio aqui do Booking, tem vários gatilhos mentais. Imagine se não tivesse. Você vai pôr lá só Hotel Brisa Power, 4 quilômetros do mar, 4 quilômetros do centro, 1.452. Pronto. Tipo, perde o encanto, certo? Por último, a dica número 4, que é um programa de fidelidade. Tenha um programa formalizado, com regras específicas, não precisa ser complexo, pode ser simples, para incentivar a fidelidade do seu cliente, para fazer o seu cliente escolher comprar de você, recomprar de você, incentivar a recompra e não ir em outros lugares. Então, a gente tem que ter sempre um sistema de ganha-ganha. O exemplo mais tradicional que a gente tem de um programa de fidelidade são aquelas cartelinhas que você põe lá 10 carimbinhos e o 11º é de graça. Então, esse é o mais comum que a gente vê por aí. Qualquer empresa pode fazer isso, mas tem o Junte Ganhe, você pode acumular pontos, você pode dar cashback. Então, são inúmeras as opções que você pode criar ali de programa de fidelidade, coisas que não são de custo alto, mas você pode criar para o seu cliente. Então, fechamos. Boas vendas, um ótimo 2023 e a gente se vê por aí. Abraço!